Nessa segunda parte aqui do treinamento, nós vamos falar sobre objeções. O que é uma objeção? Objeção nada mais é do que um pedido de maior esclarecimento do seu produto, que é muito diferente de uma barreira de compras. Tá? A objeção, ela leva a você se alongar no plano. A barreira de compras, não. Vou dar um exemplo. Você acabou de fazer uma apresentação e a pessoa virou assim para você e disse, olha, pô, adorei seu perfume, realmente é similar, é até melhor que o original aqui. Agora só que tem um problema, eu achando ele um pouco caro. Então, o que acontece? Eu adoro essa objeção. Quando a pessoa diz que o produto é caro, assim, é fechamento literal. Eu vou colocar essa objeção na frente. Como é que você vai conseguir responder essa objeção de maneira que todo mundo vai querer realmente adquirir seu produto quando ela colocar essa objeção? Mas ali, só para você entender, ela está colocando uma objeção. Ela está pedindo, pô, mas será que é caro? Não é? Ela não tem uma ideia com relação a isso. A barreira de compra é quando se mostra tudo e a pessoa diz, não me interessa. Mas por quê? Não quero, porque não quero. Não quero, não interessa. Isso é uma barreira de compra. Você não tem como contra-argumentar, digamos assim, essa objeção. Então entenda a diferença entre objeção e barreira de compra. Você não tem que ter medo da objeção, você tem que adorar a objeção, amar. A pessoa colocou objeção, opa, obrigado Deus, 50% de chance de fechamento agora. E um ponto muito legal é você responder às objeções antes de elas aparecerem. Mas lembre-se de responder a objeção. Cuidado para não levantar objeções que não existem na mente do seu prospecto. E por isso que a gente tem uma conversa inicial com ele para descobrir as possíveis objeções. Eu vou entrar numa apresentação de um plano ou conversar com o cliente. Se eu vou conversar com o cliente, uma das coisas que eu pergunto para ele, fulano, qual o tipo de perfume que você gosta de utilizar? A pessoa vai falar, X perfume. Nossa, fantástico, por que você gosta desse perfume? Eu simplesmente não pego o kit e já vou fazendo, não, eu vou começar a perguntar para ele qual perfume ele gosta, por que ele gosta, ele vai me responder, eu vou pegar essa resposta, eu vou jogar em uma outra resposta, eu vou perguntar se ele sabe o preço do produto que ele usa. Eu gosto de apresentar muito isso em shoppings, porque no shopping dá para a gente fazer uma pesquisa imediatamente no preço de qualquer produto que você possa um dia pensar em revender, e geralmente por aquele preço de shopping, né? Então é muito legal que eu vou responder. Então eu já tenho mais ou menos em mente com relação a como eu vou conduzir o processo de venda com ele. Se for uma apresentação, a primeira pergunta que eu sempre faço para uma pessoa é, fulano, por que você está aqui comigo? Você só veio por causa do convite ou você está realmente querendo uma renda extra? Esses minutos que eu deixei de falar aqui é fundamental. Quando você faz uma pergunta que leva a resposta de uma objeção a um fechamento, você não pode colocar palavras para a pessoa. A pessoa tem que responder, tá? Entenda muito isso. Se você jogar um fechamento ou tentar começar uma pergunta, a pessoa que tem que responder, não você. Não importa se vai ficar um silêncio glacial na sala. Você vai esperar a resposta com relação essa pergunta. Então, eu sempre vou levantar, porque, por exemplo, a pessoa falou, eu estou aqui realmente, porque eu estou muito estressado, trabalhando muito, eu preciso ter uma renda extra por isso. Então, a pessoa já me deu a condução de como é que vai ser o plano. Uma coisa muito boba, um erro muito bobo que a gente conhece no início, é abrir a apresentação no início e terminar no final. A gente não precisa fazer isso, porque pessoas são diferentes, clientes são diferentes. Você tem que analisar cada perfil do seu cliente e trabalhar com esse perfil. E outro ponto, não coloca objeção na boca do seu cliente. Um exemplo, por exemplo, você acabou de mostrar as contas ali. Olha, pessoal, ele não falou nada com relação à pirâmide, nada disso. Ele estava só olhando ali. Aí você vira para ele, olha, mas isso aqui não tem nada a ver com pirâmide, tá? E de repente eu não tinha nem pensado, opa, pirâmide, porque ele está falando, nossa, ele falou pirâmide aí, a pessoa vai esquecer o que você vai falar e vai ficar, nossa, é pirâmide? Aí, de repente na apresentação você fala, olha, esse produto, você pode até pensar que é caro, mas ele não é caro, tá? Realmente é muito barato. Peraí, eu não estava pensando que é caro, mas ele está dizendo que é caro, mas por quê? Então, isso é umas condições que às vezes você acaba colocando que você não pode colocar. Outro ponto muito interessante é, a sua situação financeira não é a mesma situação financeira do seu prospecto. A sua situação financeira não é a mesma situação financeira desse seu candidato. Você tem uma situação, ele tem outra. Então, se você está com muito dinheiro ou pouco, não pense que ele vai estar com muito ou com pouco. O que é que você tem que fazer? De acordo com o seu levantamento inicial das objeções dele, de acordo com a condução, é que você vai focar no kit, que realmente você pode fazer um trabalho com aquele distribuidor. Um ponto muito importante com relação a objeções
é você ter atitude. Você não pode ter medo de perguntar. Tá? De repente, mais assim na apresentação, qual a parte que você achou mais interessante? Do e-commerce dos produtos? Qual o tamanho do modelo que você deseja iniciar? Qual perfume que você achou mais interessante? Qual produto, qual creme que você gostou mais? Então, você sempre vai conseguir encaixar da maneira correta, que você vai, da maneira que você vai, do tipo, como você vai conseguir colocar. Você tem que perguntar, você vai iniciar a pergunta. Você vai conseguir à vista o seu kit, ou vai conseguir através, você vai pegar cartão. Então, sempre trabalha, aí já entra um gatilho do contraste, tá? Estou colocando aqui Master, mas entenda que kits mudam de nome. Então, o kit Master é como se fosse o top da empresa, tá? Se fosse o top, seu kit top. Você sempre inicia do maior para o menor. Por que disso? Eu vou colocar até um pouco aqui, que é o chamado gatilho do contraste. Digamos que você vai fazer uma apresentação e agora você vai colocar o perfume. Você já sabe o perfume que aquela pessoa gosta. Digamos que o perfume dessa pessoa custe 130, 140 reais. Você não começa por esse perfume. Você vai fazer o quê? Você tem perfumes na sua cartela que são de 200, 300 até quase 400 reais. Você vai começar com os perfumes mais caros. Porque quando você começa a fazer para os mais caros e você coloca na sua tabela o preço, você mostra o comparativo, o que é que vai ficar na mente do teu cliente? Perfume 300 reais, o meu 100 reais. Perfume, creme 300 reais, o meu 50, 100 reais. Depende de quanto você está vendendo, da sua margem de lucro que você está querendo adquirir. Então, isso é o que nós chamamos contraste. Se você começa para o mais baixo, qual é o contraste? Perfume de 120 reais e o meu 100 reais. Opa, diferença de 20 reais aí, será que vale a pena, não vale? Então, quando você começa aqui, trabalhar com esse número, aí sim você vai, de repente, para o perfume da pessoa. Aquela que se identificou, aquela que ele realmente gosta. Você vai aumentar em muito seu índice de fechamento se você apresentar. Você quer ver um outro exemplo? Quando você vai numa loja de roupas, tá? O vendedor chega com você e apresenta Você pergunta, eu quero comprar um terno. E o vendedor chega, traz um terno de 500 reais para você. Tá legal, tudo, eu também quero uma camisa. E ele traz aquela melhor camisa dele, aquela camisa de 300 reais. Não, estou achando muito caro. Tem uma de 50, 70, 80, 100 reais. Aí ele vai lá e pega. Então, você acaba comprando, de repente, um terno de 500 e uma camisa de 100 reais. Agora, olha a diferença aqui. O vendedor pega, quando você falou que quer comprar um terno, ele traz um terno, aquele hiper, lance, 120, corte italiano, 2.000 reais. Aí, nossa, 2.000 reais, então um pouco fora. Você teria um outro modelo, aí você traz um modelo de 800 reais. Aí o vendedor geralmente vai colocar, olha, o mesmo tecido, mas o corte não é italiano, o corte é nacional, isso aqui. Então, ele vai apresentar as mini argumentações. E você vai falar, peraí, 2.000 isso aqui, 800 isso aqui, nossa, 800, corte também tal, igual, mesmo tecido. Você começa a imaginar que está fazendo um ótimo negócio. Aí você pede a camisa. Ele traz uma camisa de 300 reais. Só que na mente daquele cliente está um terno de 2.000 e uma camisa de 300. Então, o que acontece? Ele leva o terno de 800, a camisa de 300, um ticket médio aí de vendas de 1.100 reais. Ao passo que aquele vendedor novato vendeu só 600. Ou seja, esse vendedor mais experiente vendeu o dobro de preço, o dobro de valor, tá, do que aquele vendedor novato. Isso é que a gente chama contraste. Se você trabalhar o contraste da maneira correta, na hora da apresentação do seu produto, você vai ter um resultado excepcional. Não tenho dinheiro. Como é que eu gosto de responder essas objeções? Tem a resposta clássica aí, você gosta disso? Até quando você quer ficar sem dinheiro? Por isso que nós devemos fazer esse negócio. Dinheiro não é desculpa. O investimento aqui, você tem risco zero, sem valor revertidos em produtos. Só que eu gosto, durante a apresentação, contar a minha história. Eu nunca falo que o cliente está sem dinheiro, que ele está sem dinheiro, que ele está assim, não. Eu sempre coloco a minha pessoa. Você sempre vai usar numa apresentação você como exemplo, nunca o seu cliente como exemplo. Por exemplo, quando eu iniciei a Vendas Diretas, eu sempre falo que eu estava numa situação, isso é completa, é a realidade, eu estava morando de favor na casa do meu sogro e não tinha dinheiro. Se eu tivesse 2 apresentações no dia, eu tinha um problema, porque a minha esposa deixava 2 tickets para mim.
um para ir, um para voltar. Então, se eu tivesse uma apresentação ali, entre o meio, algum trajeto eu ia ter que fazer a pé. Naquele sol quente que aqui do Ceará, imagina como deve ser gostoso, tá? E eu ficava com uma situação assim, por isso até que foi um dos motivos que eu trabalhei muito online. Então, eu sempre coloco isso para a pessoa, que eu mostro esse exemplo e digo, olha, eu fiquei me imaginando, eu com MBA, formação em administração, feito economia, experiência no exterior, e eu estava numa situação sem emprego, não tinha emprego para mim, porque o mercado já estava me achando velho, não estava fora do mercado, e eu vi o quê? Que eu tinha que fazer algo diferente. Por isso que eu comecei a fazer o trabalho de vendas diretas. Inclusive, não tinha nem como entrar, tanto que a minha sogra e a minha mãe emprestaram o cartão para poder fazer a aquisição. Eu coloco a minha história. Quando você coloca uma história, a sua história, principalmente com relação, você percebe que a pessoa vai colocar a objeção do dinheiro, a pessoa nunca vai falar para você que ela não tem dinheiro para entrar. Porque você é a prova viva que, sem dinheiro, a pessoa também pode iniciar, contanto que ela tenha um sonho ardente, um sonho forte. Aquilo que você faz, fala mais alto do que aquilo que você fala, ok? Não tenho tempo. Tempo, você pode falar para a pessoa, é uma questão de prioridade. Você pode trabalhar quantas horas desejar no seu próximo ritmo. E o que é mais legal com relação ao nosso trabalho? Eu estou aqui, vou investir 2 horas do meu tempo para lhe ajudar. Você vai investir 2 horas. Então você só tem 2, só que agora você está trabalhando 4 horas, porque são as minhas 2 com as suas 2. Logo, logo nós vamos colocar uma na direita e uma na esquerda para você iniciar esse seu trabalho. Você vai ter 2 pessoas. Então cada uma vai investir 2 horas. Então olha só. A da direita investiu 2 horas, a da esquerda 2 horas, você 2 horas e eu 2 horas. Agora nós estamos com 8 horas. Bora imaginar que cada uma coloque pelo menos uma pessoa. Então, o que acontece? Eu faço isso até mais um ou 2 níveis, eu sempre coloco no papel, tá? Eu não só falo, eu coloco no papel para a pessoa ver. As pessoas são visuais, não são, a grande maioria das pessoas são visuais, não são auditivas. Você sabe que sinestésico é aquela pessoa que gosta de estar pegando, tá sentindo o cheiro, o aroma. Visual é aquela pessoa que gosta de estar vendo, ela gosta de olhar a embalagem, visualizar as contas no papel, e auditiva é aquela que gosta de ouvir você falando o que aconteceu, ouvir audiobooks de sucesso da empresa. Então, são as maneiras, são os canais de comunicação que as pessoas acabam tendo com o mundo. Tá? Então, eu sempre coloco no papel com relação a esse trabalho de mostrar tanto a duplicação do esforço, tá? Com até a duplicação financeira. Então, eu quebro esse problema com relação ao tempo. Olha só. Então, na apresentação, já tirei o problema do dinheiro e já tirei o problema do tempo. Aí tem aquela muito também famosa, eu não tenho gosto, não tenho perfil. Aí, essa aí é muito fácil. Você trabalha no seu emprego atual se não fosse pago? Ou você trabalha pelos resultados? Todo mundo, é claro, que vai trabalhar de graça. Todo mundo trabalha porque gosta de ter um resultado. Nas vendas diretas, nós temos um único negócio onde você não precisa ser bom para construir a sua liberdade financeira. Você pode usar habilidades do grupo e, com o tempo, as suas habilidades serão formadas. Geralmente, as pessoas falam muito com relação a treinamento, você coloca os sites delas. Então, é muito legal quando você consegue trabalhar dessa forma, porque você elimina as objeções.